clássico da nossa literatura portuguesa, Miguel Torga, e os seus Contos da Montanha. Contos da Montanha é um livro de 23 contos da autoria do escritor português Miguel Torga e publicado em 1941. Com estes textos, Torga pretende demonstrar e descrever o comportamento, as emoções e os sentimentos humanos de uma pequena aldeia no interior rural de Portugal, mais precisamente na região de Trás-os-Montes, durante o regime do Estado Novo. Os mais conhecidos dos contos são a Maria Leonça, onde o autor dá a conhecer ao leitor Maria Leonça, a protagonista, uma mulher respeitada, amada, pobre, bonita e forte. Viveu em Galafura durante 70 anos, onde encontrou o amor da sua vida, Lourenço, com quem casou e teve um filho chamado Pedro. No entanto, Lourenço acaba por provocar um enorme desgosto amoroso a Maria quando foge para o Brasil. O segundo conto mais conhecido também desta antologia é O Roubo, um roubo, onde o autor nos conta a história de Faustino, um ladrão que tem o velho sonho de assaltar a Senhora da Saúde. Outro dos contos é Os Homens de Vilarinho, que conta a história de Firmo, personagem marcada pela indignação que sente à sua própria terra natal. E o último, O Cavaquinho. Quer dizer, não é o último conto, mas estes contos são os 4 mais conhecidos da coletânea. Neste conto narra-se a história de uma família muito pobre que vive num casebre a 3 léguas de Vilela, onde o patriarca da família decide prometer uma prenda de Natal ao filho de 10 anos como forma de o recompensar pelo bom desempenho no primeiro exame da escola. O facto de poder receber algo novo deixa o rapaz incrivelmente fascinado. No entanto, na noite em que supostamente iria descobrir o que seria o seu presente, recebe a triste notícia de que o seu pai morreu vítima de uma facada perto de um cavaquinho que trazia. E fica então a sugestão de Contos da Montanha. Até para a semana, Mónica. Até para a semana. Ler é o melhor remédio. Sugestões de leitura com a escritora Mónica Guerra. Café Central, sexta-feira, 18 horas, na Rádio Valor Local. Com Paulo Afonso e Rui Rei. Da minha parte, quer dizer, toda a solidariedade e empatia, naquele momento em que pessoas da sua inteira confiança o estavam de facto a tirar o tapete. Eu gostava que se fizesse política um pouco à moda antiga. Ao contrário de eu ser aqui em Vila Franca um fator de unidade no Partido Socialista, sendo eu um tipo de PSD, sou um fator de unidade no PS. No dia 16 de dezembro, o secretário-geral que ganhar será o meu secretário-geral. Para que ele continue a ser líder do partido. E acho que há sérias hipóteses do Partido Socialista ter um bom resultado em março. Percebo, mas não me parece que seja correto. Café Central, o programa que ninguém ouve, mas todos comentam. Estamos de regresso ao Café Central, é o primeiro programa do ano, numa altura em que na fila, em Lisboa, é passado o testemunho a Pedro Nuno Santos por parte de António Costa, o anterior secretário-geral e primeiro-ministro, e eu estou a olhar ali para cima porque temos ali o primeiro-ministro. Passo aqui a bola aos nossos 2 comentadores. Tiveram um bom ano, calculo eu, correu tudo bem? Sempre bem. Pronto. Muito obrigado a todas e a todos, a vossa paciência, e o ano correu bem. Temos muito para falar no próximo ano também, não é? Sim, temos muito para falar em 2024, porque o ano podia correr melhor, mas o Partido Socialista, de acordo com o Dr. Costa, é o partido que vai resolver os problemas que eles criaram. Paulo Afonso. Ele é que se esqueceu de dizer. Foste ao Congresso? Vim diretamente do Congresso para aqui, quer dizer, vim ouvir o último discurso do Primeiro-Ministro. Fugiste já não do atual, Costa, portanto, queres ver? não digas isso. Bom ano a quem nos está a ouvir, bom ano também ao Rui. Olha, Rui, já agora trago-te uma lembrança assim. Do PS, eu gosto. É bom. Um lápis do... Não, isto Escreve. Não, isto é bom. Isto é bom. Que é o meu, foi o único, nós temos direito a um e foi Não, isso é bom, porque isto serve para afiar e ir desgastando até ao dia 10 de Olha, março. e por falar nisso, o António Costa está a falar. Eu só posso dizer que é só o PS, fará melhor que o PS, é só isto. Vamos só ouvir um pouco daquilo que está a dizer o atual Primeiro-Ministro. Os militantes do partido, os dirigentes do partido, o grupo parlamentar do partido, em todos os momentos muito difíceis que nós vivemos também ao longo destes 8 anos. Sim, governar não são só coisas boas, são também coisas difíceis, coisas duras. Sofre-se também. Mas sofre-se com alegria quando se faz aquilo em que se acredita que se está a fazer. E o partido sempre me deu apoio. Deu-me apoio quando foi difícil conciliar os nossos parceiros à esquerda com as exigências da Comissão Europeia. Deram-me apoio quando foi difícil evitar as sanções a Portugal. Quando foi necessário lutar para sairmos do procedimento por déficit excessivo. Deram-me sempre apoio durante os 2 anos da pandemia e onde tivemos sempre de adotar medidas tão duras, semana a semana, quando olhamos para trás, às vezes temos dificuldade em perceber como foi necessário, como foi possível e como aconteceu. Deram-me apoio em todos os momentos
destes 2 anos de inflação muito dura que a invasão da Ucrânia pela Rússia provocou em todo o mundo na sequência da pandemia. Muito obrigado pelo apoio que me deram em todos os momentos de grande crise política que tivemos que enfrentar, designadamente em 2022. E estou certo que esse apoio que me deram é o apoio que vão dar ao Pedro Nuno Santos, agora em que, mais uma vez, os portugueses vão ser chamados a resolver a crise política que lhes foi criada. Bom, daqui a pouco provavelmente vamos voltar de novo a este tema, porque eu também não sei, o Paulo Afonso, tu estiveste lá na abertura, deve haver aqui uma grelha, nós estamos aqui a apanhar o som da SIC Notícias, deve haver uma grelha de trabalho, digamos assim, uma ordem de... Pedro Nuno Santos só falará amanhã. Só falará amanhã, portanto, hoje não o vamos apanhar, não. Hoje é de facto o dia em que António Costa então se despede, não é? Se despede do partido. Então, olha, vamos... Da liderança bicéfala, que vai ser uma coisa engraçada. São coisas à bloco de esquerda. Entre António Costa e o Pedro Nuno Santos, achas que é isso que vai acontecer? Não, eu acho que o Dr. António Costa andou aí estes dias todos, não foi, ao contrário do que se dizia, não foi só a fazer marcação ao PSD, ele andou a fazer marcação interna, a dizer que foi comigo, de acordo com a sua opinião, foi comigo que fizeram isto, depois de mim, veremos o que é que vai acontecer. Ele esqueceu-se, foi que... foi com ele que na realidade o diabo veio. Não é, vou-vos contar um segredo, não. O segredo é que foi com ele que o diabo veio. Essa é que é a grande questão. Mas o Paulo Afonso pode nos dizer aqui qualquer coisa. Queria perguntar ao Paulo Afonso, apoiaste o José Luís Carneiro. Sim. Saíste derrotado. Então, isso é da vida. Há momentos em que nós ganhamos, há momentos em que nós perdemos. É a democracia e é a democracia interna do partido. O partido tem esta característica, que é um partido plural, um partido em que a democracia interna impera, e tivemos a possibilidade durante um mês, termos a possibilidade de mobilizar o Partido Socialista num conjunto de eleições internas, e tiveste a oportunidade pelo menos de estar num desses momentos na Póvoa de Sentaria, e viste a mobilização que nós conseguimos para um dos candidatos, em particular o José Luís Carneiro, mas também houve momentos em que houve quem também que tivesse conseguido noutros lados do país uma enorme mobilização em relação ao atual secretário-geral. Eu acho que foram 2 bons candidatos, ganhou aquele que reuniu o maior número de votos, por um voto se ganha, por um voto se perde. No Conselho de Vila Franca de Xira a diferença foi de facto muito curta. O que é que esperas do Pedro Nuno Santos? Mas neste momento o mais importante é o atual secretário-geral e não falar de águas passadas. O que é que esperas do Pedro Nuno Santos? Eu espero que assim, há qualidades que ele tem que as pessoas vão sublinhando, a comunicação social vai sublinhando, a sua competitividade, a sua forma de fazer política, e eu vinha no caminho agora para a Zambuja e eu ouvia com muita atenção a intervenção do Primeiro-Ministro, que dizia que era uma nova geração, um novo olhar perante os novos e velhos problemas do país e também do mundo. Acrescido a isso, poderá ser o Primeiro-Ministro depois do 25 de Abril, que nasci depois do 25 de Abril. Sim. A liderar um governo. É isso mesmo. Esperemos nós. Vamos ouvir essas palavras de António Costa. Pedro Nuno é o primeiro secretário-geral do Partido Socialista que nasceu depois da fundação do Partido Socialista. O Pedro Nuno vai ser o primeiro primeiro-ministro que nasceu depois da Revolução de Abril. E este é um sinal do significado do que é um partido que tem 50 anos, de um partido que tem uma longa história ao serviço de Portugal e aos serviços portugueses. O Pedro Nuno nasceu no ano de 1977, quando Mário Soares e Medeiros Ferreira pediram a adesão de Portugal à então CEE. Atingiu a maioridade em 1985, quando o António Guterres formou o nosso primeiro governo. E aqui está hoje, líder do Partido Socialista, para dar continuidade a estes 50 anos de história que têm muito futuro. Uma nova geração que significa necessariamente um novo impulso, uma nova energia, um novo olhar sobre os problemas, sobre as questões, sobre as soluções, e que vai seguramente esta nova geração prosseguir o que devemos prosseguir, mudar o que devemos mudar e fazer algo que cada uma das gerações do PS fez: acrescentar ao que as anteriores fizeram e dar novas respostas para os novos problemas. É isso que seguramente nós teremos com o Pedro Nuno Santos. É isto que tu esperas também de Pedro Nuno Santos, que as palavras de António Costa vão ao encontro daqueles que não apoiaram Pedro Nuno Santos? Bem, há aqui um esforço de unidade que eu tenho que sublinhar por parte do atual secretário-geral, e nas últimas semanas, desde a sua eleição no dia
16 de dezembro, foi 15 e 16, mas desde o dia 16 de dezembro tem sido feito. Acho que há uma aproximação no quadro do próprio Partido Socialista. Há uma pluralidade, mas não há de forma nenhuma a ideia de que o José Luís Carneiro foi entregue a uma espécie de ultraminoria porque tem o seu capital político próprio e quem também o apoiou. Há pontes que estão a ser criadas e isso acho que vai haver reflexo no quadro dos órgãos nacionais do Partido Socialista. E foi uma campanha que eu acho que os olhos dos portugueses e das portuguesas estavam de facto atentos ao Partido Socialista. Aquilo que nós iríamos fazer entre uma campanha e outra, de acordo com um ou outro candidato, é isso que eu quero dizer no quadro desta campanha eterna, eu acho que o país estava-nos a ver o que é que nós iríamos apresentar e, mais do que isso, como nos iríamos também comportar. O país e a oposição, não é? Claro, o país. E quando falo do país, falo dos portugueses e falo também, acima de tudo, de todos os outros partidos políticos. Quer dizer, nós somos ímpar no quadro do espectro político-partidário. E a forma como esta campanha decorreu, acho que teve, obviamente, seus momentos menos agradáveis, mas não foi isso que imperou. Acima de tudo, acho que correu bastante bem, levou muita gente a votar, levou muita gente no quadro do Partido Socialista a bater-se até ao último dia, até ao último minuto, pelas ideias, pelos projetos de cada um dos candidatos e, mais ou menos quase, não diria um mês, mas menos de 15 dias, estamos todos reunidos num congresso em que se vai debater a vida interna do Partido Socialista e preparar-nos para as eleições de março. O Rui Reque aproveitou o lápis que tu deste para fazer de suporte de telemóvel, porque traz uma caneta, não precisa do lápis agora. Portanto, Rui, há pouco ouvimos aqui Duarte Cordeiro, que é o líder da FAUL, da Federação da Área Urbana de Lisboa, do Partido Socialista, a dizer que o PS teve uma vitória estrondosa na área metropolitana de Lisboa, nas autarquias, inclusive, e continua a ser um dos partidos com maior presença nas autarquias. Contudo, a maior Câmara do país está nas mãos do PSD. Podemos esperar aqui, também por parte do PSD, digamos que alguma guerra ou alguma luta política nos próximos tempos, tendo em consideração tudo isto que se está aqui a movimentar também à volta do Pedro Nuno Santos, não é? Vamos lá ver. O PS é um ótimo contador de histórias. Portanto, o PS conta umas histórias e conta umas narrativas que transforma ou tenta transformar em verdade. Quer dizer, conta umas coisas, repete essas coisas e espera que um conjunto de pessoas as continuem a repetir e que as assumam como verdade. Vamos lá ver. O PS não ganhou... Tu sabes que essa do vamos lá ver é do António Costa. Não, é uma expressão do António Costa. A gente já conta o segredo do António Costa. Vamos lá ver uma coisa. O PS, toda a gente sabe, e basta olhar para os dados e para as autarquias que não ganharam. O PS, na realidade, levou um tombo gigante nas autárquicas. O PS não ganhou Lisboa, o PS não ganhou o Porto, o PS não ganhou a maioria das capitais de distrito, o PS não ganhou, o PS perdeu o Funchal, o PS perdeu a capital dos Açores, Ponta Delgada. O PS perdeu em toda a linha. Portanto, nós podemos continuar a dizer o que quisermos. O Partido Socialista podem dizer, cantar o que quiserem. Na área metropolitana de Lisboa, perdeu a Câmara Municipal de Lisboa, que era a sua grande bandeira, perdeu a Câmara Municipal de Lisboa. Não ganhou o Porto, perdeu o Porto. E, portanto, não ganhou as maiores capitais de distrito, perdeu as maiores capitais de distrito. Portanto, vamos lá ver, podemos continuar a contar as histórias e cavalgar as histórias que quisermos. Esta é que é a verdade. Depois, o Dr. António Costa também disse, podem ter-me derrubado. Não, ele é que se derrubou. Um partido que governa há 8 anos, que está há pouco mais de um ano com maioria absoluta. Vamos lá ver. Com maioria absoluta, dependia só dele. Portanto, ele é que apresentou a demissão e a culpa é dos outros. Isto parece-me quando às vezes nós éramos jovens e não queríamos estudar e a culpa era do professor, da funcionária que não gostava de nós. Não! Vamos lá ver. O Partido Socialista é que criou o diabo. Na realidade, o Dr. António Costa, mais uma vez, não fala a verdade quando diz, vou-vos contar uma história a dizer que o diabo é a direita. Não, o diabo é ele e o seu governo. Porque ele é que ganhou com a maioria absoluta e ao fim de um ano desbaratou o capital político, rebentou com tudo, casos atrás de casos, e agora a culpa pode ser do Ministério Público, quem quiserem. Eu sou um adepto das alterações das regras no Ministério Público, mas não foi o Ministério Público que o derrubou, foi ele. Foi ele e as incompetências umas atrás das outras. A TAP, as TOPs, o CTT, e não sabem de nada. Ou seja, na realidade, eles andaram a pairar por aqui. É o que chegamos à conclusão. Então não sabe nada. Não sabe nada da TAP, não sabe nada do CTT, não sabe nada de Sines, não sabe nada de nada. Portanto, vamos lá ver.
Há uma coisa que o Dr. António Costa tem razão quando diz: o PS vai resolver os problemas. Só se resolvesse os problemas que eles criaram. Porque a maior parte dos problemas que foram criados no país foi pela gestão do Partido Socialista. Foi pela gestão do Partido Socialista. O nível de degradação diz: crescemos. 3 a 4 milhões de pessoas em Portugal, se não fossem o apoio do Estado, eram pobres. Aliás, elas são pobres. Viviam ainda pior. O que é estranho é que um governo de esquerda, apoiado pelo Partido Comunista e pelo Partido Socialista, tenha deixado de chegar o país onde chegou na saúde, na educação e na pobreza. Nós hoje temos 2 ou 3 milhões de pessoas que, mesmo a trabalhar, são pobres. Isto é indigno de um ser humano. Portanto, vamos lá ver. Podemos contar as histórias que quisermos. Podemos continuar a dizer que o Partido Socialista é o Partido da Modernidade. É mentira. O Partido Socialista criou problemas seríssimos ao fim destes 8 anos. E podemos continuar a contar a narrativa que quisermos. Que as privatizações foi culpa do PSD. É mentira. Mas olha, as sondagens dão a vitória ao Pedro Nuno Santos. Ali por meia dúzia de pontos, não é? O Partido Socialista tem uma grande narrativa. E tem alguns grandes spin doctors do seu lado. Vamos lá ver. O Luís Paixão Martins é um deles. E ainda aqui há dias foi uma delícia ouvi-lo na TVI com o Carlos Magno, ali numa troca de palavras. Mas isso não transforma as mentiras em verdades. E não as transforma. Vamos lá ver. O Pedro Nuno Santos é a figura e o exemplo da incompetência governativa do governo. Não está em causa que é um homem com coragem ou com isto ou com aquilo. Não é isso. Está em causa os seus resultados. Os resultados da sua governação. E vejam os resultados da sua governação. Podemos contar as histórias que quiserem. Pode ser o afilhado, o continuador do Dr. Costa. É o que quiserem. A verdade é que foi a TAP, foi o CTT. Ouça, nada. Digam-me lá uma coisa mesmo a sério que os senhores tenham feito. Digam-nos lá. Mas olha, Rui, deixa-me reiterar a questão. É que mesmo com essas, entre aspas, trapalhadas, parece que Montenegro continua a não conseguir descolar, pelo menos nas sondagens. Mas a ver, vamos até ao dia 10 de março, e no dia 10 de março o que é que os portugueses vão dizer? Agora, eu não sou condicionado nem pelas sondagens, nem por coisa nenhuma. Eu tenho direito à minha opinião e à realidade dos factos. Existe uma realidade. Nós podemos contar as histórias que quisermos. Há alunos que desde que começaram as aulas e não tiveram uma cadeira, um professor, matemática ou português ou não sei o quê. O meu próprio filho agora vai deixar de ter geografia e nunca pode voltar a ter geografia antes de um mês. Portanto, vamos ver se nos entendemos. A gente pode contar a história que quiser. Nós temos um ministro deste governo, apoiante do Nuno Santos, que governou, que dizia que os professores não tinham direito a coisa nenhuma, e agora já vem dizer que afinal, e tinha votado há meia dúzia de dias no Parlamento contra, e agora já vem dizer que afinal já podem corrigir mais, mas o Pedro Nuno Santos vai mais longe. E chega a dizer que não, nós vamos repor aos professores e aos restantes quadros da administração pública. E nenhum jornalista lhe pergunta, que é aquilo que perguntam depois aos outros, nenhum jornalista lhe pergunta, diga-me lá, onde é que vai buscar o dinheiro? Como é que vai fazer? Há excedente orçamental. Ouça, mas qual excedente? Essa é a pergunta também que se deve fazer ao o PSD. excedente, essa também é a pergunta que se deve fazer ao PSD. Quais são as vossas sugestões, as vossas propostas Costa, isso é mais uma narrativa. Não, é mais uma narrativa que é. Narrativa, vocês governam e quando os outros dizem uma coisa, vocês vêm dizer uma coisa deliciosa. Qual é a proposta? Qual é a proposta para só combates a pobreza em Portugal. Para combater a pobreza. Qual é a proposta que vocês têm? Deixa-me terminar. Termina. Então, mas estás há tanto tempo a falar e tu a ouvir há muito tempo. Pensas que vens vitaminado da FIL. Mas não, calma. Não sejas mal educado. Calma que desde da FIL não vens vitaminado. Tu vens aí mal educado. Tu agora parece que vens influenciado aí para algumas coisas. Mal educado só se forem alguns socialistas. Eu não. Tal como diz o teu líder, não confundas
má educação, não confundas, má educação com resiliência, e com combatividade. Muito bem. Então, isso, não então diz lá. Eu sei que tu sofres aí de uma mágoa que o teu candidato perdeu. Mas é da vida, a gente não pode fazer nada disso. Portanto, agora, nós o que não podemos... Vamos ver se não será a mesma mágoa no dia 10 de setembro em relação ao teu candidato. Não, estás enganado, absolutamente enganado, aliás, porque... Mas pronto, mas se é objetivo, diz lá. A única mágoa que me acompanha... Sim. É a pobreza generalizada que nós estamos a fazer passar aos portugueses. Essa é a única mágoa que me acompanha. Tudo o resto... E a pobreza do debate político também. Tudo o resto são só eleições. Sim. Nem termina, nem começa a nossa vida. Pois não, pois não. As eleições são um caminho e um passo para alguma coisa que, infelizmente, o Partido Socialista não as aproveitou. Foi o que o Partido Socialista fez e, portanto, o Dr. António Costa, o Dr. António Costa foi o primeiro-ministro em Portugal que ganhou perdendo as eleições. Foi o primeiro primeiro-ministro. A seguir deram-lhe maioria absoluta e ele desbaratou tudo. Parece-me aquele programa do Lego, aquela publicidade do Lego em que o jovem que lá está, eu prometo construir escolas, eu prometo construir hospitais, eu prometo construir estradas e no fim destruo tudo. É isto. Infelizmente, este é o retrato do Partido Socialista. Depois existe o outro retrato cor-de-rosa, que foi este que o Dr. António Costa ali fez, que parece que se não vivêssemos em Portugal, nós diríamos que Portugal é um país das maravilhas, é um país cor-de-rosa, é um país... É um país, mas é um país que o Partido Socialista o tornou mais pobre. Estamos hoje à beira de ser o país mais pobre da Europa, mesmo atrás daqueles que saíram do chamado influência do Bloco de Leste e que eram muito mais pobres do que nós, hoje estão à nossa frente. Portanto, é inaceitável. Podemos contar mais uma vez a narrativa que quiseram. Esta é a verdade. O diabo veio. O Partido Socialista trouxe a verdade. O Dr. António Costa trouxe a verdade. Paulo Afonso, temos 5 minutos para 4 minutos para o final desta. Não, quer dizer, não diga isso. Estás nervoso? Não acho que isso é verdade, Rui. Não acho de forma alguma que isso é toda essa desgraça, não é? As sondagens são o que são. Eu não acho que estas sondagens sejam de facto muito... credíveis? A questão é que eu acho que são sondagens dissuasoras. São tão dissuasoras como as sondagens que surgiram em 2021, no princípio de 2022, na campanha que nos levou à maioria absoluta, que diziam que o PSD iria ter um resultado fantástico e ganharia as eleições. O próprio Rui Rio cavalgou essa onda e depois foi o que foi. Mas eu acho que agora eu acho que o feitiço virou-se contra o feiticeiro na altura e neste momento está-se a tentar fazer o mesmo, que é tentar dar a ideia de que não vale a pena as pessoas irem às urnas, não vale a pena votar, porque isto é o PS que vai novamente ganhar as eleições. Mas o PS vai ganhar novamente as eleições se as pessoas, a alternativa ao PS é o PS. Não, mas a alternativa ao PS é o PS. Agora, o povo é que vai obviamente decidir. Agora, eu acho que isso vale tanto como hoje o convite que o Bloco de Esquerda fez à possibilidade de ter um caderno de encargos com o Partido Socialista. O Partido Socialista vai sozinho às eleições. E tem de ganhar essas eleições sozinho. Não precisa... E depois verá. Quer dizer, o Bloco de Esquerda faz bem. O Pedro Nuno Santos já disse que se coliga. Depois verá. Mas terminando, entretanto, aqui o raciocínio... Para continuarmos a tirar a saúde às pessoas, a educação às pessoas. Posso eu terminar? É verdade. Por isso peço também desculpa. Mas terminando o raciocínio. Nós vivemos num momento em que, obviamente, há menos desemprego no país, há mais exportações do país, há outras dificuldades. Eu compreendo a angústia das pessoas em relação à situação da saúde, à questão da habitação, à questão também do próprio combate à pobreza. Agora, discordo inteiramente que esta ideia de que nós tivemos um dos maiores crescimentos na União Europeia. Não, vamos lá explicar o seguinte. Há países que vieram do Bloco de Leste, como disseste muito bem, que entraram na União Europeia, que quando crescem 6%, não é a mesma coisa quando nós crescemos 3%. Não há problema. Pronto. É que são totalmente diferentes. Eu não é questão de jogar com as palavras. Portugal é mais pobre hoje do que era. É só isso. Não é. Agora, seria interessante fazermos este raciocínio se não fosse o Partido Socialista, quer que seja na altura da geringonça,
quer seja também na questão da pandemia ou nestas medidas para a inflação, quais eram as medidas que a direita iria propor a Portugal? Que medidas é que iriam propor? Há outra que medidas é que iriam na pandemia, se não fossem as autarquias, os portugueses tinham ficado ao abandono. Isto é uma verdade inegável, estão aí os dados. Estão os dados em relação às autarquias. O doutor António Costa ainda ali na televisão falava dos aquilo. incêndios. Num país decente, o doutor António Costa, no minuto a seguir, tinha-se demitido. Sim. Morreram pessoas por inação e incompetência do governo. Não foi inação e incompetência do governo? Vamos lá ver se a gente se entende. São coisas não é verdade. Então, vamos continuar esta nossa conversa daqui a meia hora. Eu percebo que esteja já em modo de campanha, mas não é isso. Delicioso. Ou seja, ele criou o problema, matou as pessoas, que é verdade. Não por inação mataram as pessoas e a seguir vem dizer eu resolvi o problema. Razão tinha o meu pai quando me dizia filho, cuidado, que eles andam aí. Tiram-nos a camisa e depois fazem-se de beneméritos e dão-nos uma nova. É uma coisa realmente engraçada. Vamos ver se 3 minutos. Assim. Calma, Paulo Afonso. Vamos ver se é bem assim. Vamos ver se é bem calma. assim. Vamos ver se de facto com a AD as coisas vão Já vamos falar melhor. sobre isso também, aproveitamos. Não, mas eu acho que é uma boa solução. A direita democrática tomou coragem, uniu-se para fazer frente. Não é o Partido Socialista, é a ascensão da extrema-direita em Portugal. Basicamente extrema-direita. Vocês é que falam permanentemente na extrema-direita. É o vosso antissocialismo e o antissocialismo primeiro nos chega a ficar mais fortes. Não. Muito bem. É muito bem. É isso. 5 segundos é o até vosso já. antissocialismo nos faz Eu ficar não mais sou anti-nada na minha vida. Não, olha, eu sou anti muita coisa. A Rádio Valor Local deseja boas festas. AA Consulting. Consultoria de excelência. Empresa de contabilidade e fiscalidade. Especialista em várias áreas para fazer crescer o seu negócio. AA Consulting. Prestamos serviços a pequenas e médias empresas. Com escritórios em Azambuja, Santarém, Seixal e Sabugal. Apostamos no rigor, profissionalismo e proximidade. Contacte-nos já pelo telefone 243 790 526. Saiba mais em aaconsulting.pt. A União de Freguesias Carregado e Cadafais deseja a todos os fregueses um santo e feliz Natal. Carregado, terra de encontros. A partir de 1 de julho, nas zonas arborizadas, parques, jardins, zonas de piqueniques, não faça fogueiras, não fume, não deite lixo para o chão. Guarde-o em sacos ou nos recipientes para o efeito. Na estrada, não lance pontas de cigarro para fora da viatura. Utilize o cinzeiro do seu carro. Um conselho dos bombeiros voluntários de Azambuja. Vi dedicação. Vi competência. Vi rigor. Vi novidades. Vi inovação. Vi o futuro. Vi qualidade. Vi empenho. Vi tendências. Vi simpatia. Vi. E conquistou-me o que vi. Profissionais qualificados e a tecnologia de diagnóstico mais avançada em saúde visual. Optivisão. Veja a diferença. Optivisão da Zambuja. Acordes com Medis, Future Healthcare, Advanced Care Saúde, Allianz, Multicare, Servimed, Saúde Prime, Unimed, SAMS. Visite-nos hoje mesmo e oferecemos a consulta na compra de óculos. Oculista de Azambuja, Rua Engenheiro Muniz da Maia, 34, em Azambuja. Telefone 263 402 483. Sair Energia Inteligente. Empresa referência em energias renováveis. Desenvolvemos projetos na área do fotovoltaico, industrial e residencial. Climatização com bombas de calor, piso radiante e solar térmico. Instalação de baterias em regime de autoconsumo e mobilidade elétrica. Consultadoria, desenvolvimento de projetos e manutenção. Sair. Encontramos a melhor solução para a sua necessidade. Consulte-nos em sair.pt. Sair. Energia inteligente. Café Central, sexta-feira, 18 horas, na Rádio Valor Local.
com Paulo Afonso e Rui Rei. Da minha parte, quer dizer, toda a solidariedade e empatia, naquele momento em que pessoas da sua inteira confiança o estavam de facto a tirar o tapete. Eu gostava que se fizesse política um pouco à moda antiga. Ao contrário de eu ser aqui em Vila Franca um fator de unidade no Partido Socialista, sendo eu um tipo de PSD, sou um fator de unidade no PS. No dia 16 de dezembro, o secretário-geral que ganhar será o meu secretário-geral. Para que ele continue a ser líder do partido. E acho que há sérias hipóteses do Partido Socialista ter um bom resultado em março. Percebo, mas não me parece que seja correto. Café Central, o programa que ninguém ouve, mas todos comentam. E estamos de regresso. Esta frase é tua, não é? Este líder Esta frase é tua, portanto. Isto é típico, não é? É narrativa. Não é narrativa. É uma narrativa. A narrativa e a metanarrativa que a direita cria. Por falares na direita, deixa-me cá perguntar. A metanarrativa que a direita cria, que nós temos uma narrativa para... Deixa-me cá perguntar ao Rui Rei, se temos uma coligação à esquerda, qual é a possibilidade de termos uma coligação à direita com o Chega? Isso para mim é o que é que tu tens ouvido aí pelos corredores? Eu não tenho nada, o PSD, o Dr. Montenegro já disse o que tinha a dizer, portanto eu não perco um minuto, ouçam-me coisa, eu não perco um minuto a ser condicionado pelo Partido Socialista. Tens-me dizer que não conseguis pôr o microfone assim, porque eu andei meses a tentar inclinar o microfone e não consegui. Mas eu sou um homem de trabalho é o meu nome do meio. Portanto, vamos lá ver. Está a correr bem. Agora, o que eu vos quero dizer é que eu não perco um minuto da minha vida a discutir narrativas socialistas, era o que faltava, porque se eu discutir essas narrativas... Mas isso é uma narrativa... Obviamente que é uma narrativa do aos partidos. Não é nada, é narrativa do Partido Socialista permanentemente a cultivar o medo. Ouçam uma coisa, não há nada para discutir. O Dr. Montenegro já disse o que tinha a dizer. Mas não achas que o PSD tinha o mesmo direito do Partido Socialista a juntar-se aos partidos mais radicais para fazer governo? O PSD terá o direito que o povo português lhe der. E é isso que a gente vai ver no dia 10 de março, o que é que o povo português vai fazer. E, portanto, quanto às narrativas do Dr. Pedro Nuno Santos e dos socialistas, comigo, eles ficam com elas direitinho. Então vou dizer mais outra narrativa. O Partido Socialista, o Partido Socialista acha-se e arroga-se no direito. Primeiro, acham-se e arrogam-se o direito dos que são os donos da democracia. Sempre assim foi. E acham agora que podem definir as regras da democracia. Quem define as regras da democracia é o povo. O povo define o que quer na sua eleição. Como definiu que numa eleição anterior deu maioria absoluta ao Partido Socialista. Achas que era chocante o Chega a fazer parte de uma solução de governo? Ouçam, eu não perco. Vou-te dizer. É uma curiosidade minha. Vou-te dizer. Nós, a seguir ao dia 10 de março, falamos sobre esse tema. Eu não posso. Ouçam uma coisa. Eu não vou discutir esse tema. Não vou mesmo. E a metanarrativa. Não vou discutir esse tema por uma razão. O Chega é um partido que foi... não, isso é antidemocrático, o que tu estás a dizer. Não, é uma pergunta que eu te fiz. Eu vou-te dizer, a mim não me preocupa as questões do Chega, porque eu não perco um minuto com isso. O Chega tem o seu caminho, que foi altamente apoiado, estimulado, ajudado pelo Partido Socialista. E, portanto, obviamente que fizeram o seu caminho. Muito ajudado pela direita. O povo português, no dia 10 de março, vai tomar a sua decisão. Agora, é um partido do quadro democrático português e, como tal, tem que ser respeitado e tem que ser respeitados, como disse o Dr. Passos Coelho, os eleitores que votam em todos os partidos. E, portanto, é isso que eu tenho que fazer. Portanto, eu não sou condicionado. Eu não sou condicionado nem condicionável por nenhum socialista. Mas vocês tinham uma candidata aqui em Azambuja que foi direitinha para o Chega. Sim. E eu não acho que a senhora era democrática e passou a ser antidemocrática. Isso não existe. Isso é uma narrativa que os senhores criam permanentemente para condicionar a democracia e o voto dos partidos. E agora que eu uso o microfone, eu não dou para isso. Eu continuo a dizer que vocês têm uma narrativa que é a culpa é dos outros. Não há regionalização em Portugal, a culpa é do Presidente da República. O diabo, não, a culpa é do PSD. A culpa é do outro. O PS veio... Não, ouçam, os senhores tiveram todos os instrumentos para governar. Desde o dia em que o Dr. António Costa chegou ao governo de Portugal, teve uma ampla maioria à esquerda e teve total suporte do Presidente da República. Total. Quer dizer que o Partido Socialista governou...
Não, agora com tudo é a narrativa. que quis. Com É a tudo o narrativa. que quis. Portanto, agora, em relação É ao verdade, resto, nós tivemos uma candidata aqui que foi para o Chega. não precisas, não tem gajos, E para além porque foi disso, mesmo. e para além Foi mesmo. disso, não, mas para todos os efeitos, o fundador do Chega saiu do PSD. E Por qual isso, é o problema? Então é a mesma coisa. Qual é o problema? Mas independentemente disso, o Chega, É um e eu cidadão, falo do Chega à vontade. é um cidadão o português Chega no pleno dos seus direitos. Agora, o que é importante não desfocar... eleitores a todos os eleitorados, a todos. O que é importante... É uma federação de descontentes. O que é importante e vamos avançar é para o próximo. O que é importante é chegar ao A discussão limite não é minha, que é do Rui Rio. Ninguém derrubou uma o federação de governo, descontentes. ninguém derrubou o governo derrubou-se a ele próprio. É narrativa. Como disse o Dr. Passos Coelho, por indecência e má figura. Esta é que é a verdade. Vamos avançar, porque nós temos um ano que foi repleto de situações, entre elas tivemos o adjunto do gabinete do Ministro das Infraestruturas, o Frederico Pinheiro, que foi exonerado, depois houve algumas situações complicadas com os computadores. Culpa do PSD. No dia 16 de maio, o Presidente Essa da já é uma República narrativa que promulgou o não corresponde à decreto que despenalizou a morte medicamente assistida. Em agosto tivemos o Papa Francisco em Portugal. No dia 1 de outubro, o Tribunal Arbitral condenou o Estado a pagar 23,6 milhões de euros aos CTT e juros de mora em compensações pelo impacto da pandemia Covid-19 e para a prorrogação unilateral do contrato de concessão em 2021. E agora a Par Pública, aliás, comprou 0,24% das ações, um assunto que está na ordem do dia e também envolto em alguma polémica. Foi o PSD. Queres comentar, Rui Rei? Vamos lá ver. Eu calculei que quisesses comentar. Não, eu gostava de comentar isto por uma razão. Isto é, mais uma vez, num país decente, isto não é possível. Vamos lá ver. Os CTT foram privatizados porque o Partido Socialista, no memorando da Troika, assim lá colocou. Era preciso privatizar aquela empresa como outras, todas as que lá estavam, foi o Partido Socialista que as colocou porque governou tão bem que deixou o país na bancarrota. Esta não é uma narrativa, é verdade. Não, o memorando da Troika, esta é verdade. Dita, acordar também com o PSD. É verdade. Sempre foram deficitários. É verdade. Sim. Rapidamente se juntou à esquerda do Partido Socialista para chamar o PEC 4. Paulo Afonso, Tá. seremos, Isto não é mas já no é realidade. Já no PEC 3 e no PEC 4, a privatização dos CTT estavam lá. Portanto, é só lá ir. Não diz, é só ir, mas não tem mal. Tu, na próxima vez que estivermos aqui, eu vou confirmar. Dirás aqui se já no PEC 4 e, se não me engano, no PEC 3 estaria lá a privatização do CTT. E, portanto, lá estaremos para ver. Portanto, quanto a essa narrativa à volta disto, é tudo conversa. Os senhores deixaram o país na bancarrota, na miséria. E o memorando... não é verdade. Também estás a faltar à verdade e dir-te-ia mesmo a mentir. Não. Porque o início dos cortes foi feito pelo engenheiro Sócrates. Mais uma vez, desafio-te a que da próxima vez... É verdade. Mais uma vez, desafio-te a que na próxima vez venhas aqui dizer que o que eu estou a dizer não é verdade. Portanto, os cortes... É a tua verdade, não estou a dizer que mentes. Os cortes começaram com o governo socialista. Foi aí que não começou... foram cortes, foram congelamentos. Quais congelamentos? Isso é tudo conversa. São coisas diferentes. Portanto, são narrativas diferentes, não é? Narrativas diferentes. E esta entrada no capital do CTT é uma vergonha. Porque é uma vergonha? Porque não há nenhum objetivo estratégico. Não há nenhuma razão para que o Estado tenha 0,24%. Não há nenhuma razão para que não se tenha dito aos portugueses o que é que queríamos fazer, a não ser que existisse uma razão para comprar o voto do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Já veio desmentir. É uma vergonha. Vêm desmentir, mas eram os únicos que sabiam. Vamos lá ver uma coisa. O Dr. António Costa não comunicou formalmente ao maior partido da oposição que ia comprar 0,24%. Não comunicou. Mas é um valor inócuo para que serve 0,24%. Ora, aí está. Se era tão prioritário, para que é que serve 0,24%? Podem vir contar a história que quiserem da renovação do contrato. Então, mas se aquilo era tão mau, porquê é que renovaram o contrato? Se aquilo não era bom, como é que é? Outra narrativa. A privatização do CTT foi mal feita porque o valor de venda é um valor baixo. A sério. O valor de venda foram quase 1.000 milhões de euros. 900 e muitos milhões de euros. Quase 1.000 milhões de euros. Ok? Sabem qual é o valor hoje de cotação bolsista da empresa? Qual é o valor hoje? 300 e poucos milhões de euros, menos de metade. Como é que alguém decente, que saiba do que está a falar, ok, pode dizer uma coisa destas? Não pode, mas do Pedro Nuno Santos tudo se espera, não é? Um tipo que para ele autoriza meio milhão de euros de indemnização, dizendo ok num WhatsApp, está tudo bem.
Agora, como é que um conjunto de gente decente consegue dizer uma coisa destas? 900 milhões de euros é mais do dobro que 300 milhões de euros. Os CTT dividiam ao Estado, entregavam ao Estado cerca de 15 milhões de euros por ano. 15 milhões de euros por ano para chegar ao valor eram mais de 30 anos desta brincadeira. Vamos lá ver. Isto não é assim mais. O negócio do CTT é um negócio datado. Podemos discutir outras privatizações de empresas, algumas delas feitas pelo Partido Socialista e outras pelo PSD, em que eu, eventualmente, não estaria de acordo. O caso, uma delas, a REN, a Rede Elétrica Nacional. E porquê? Porque é uma rede que é o core da infraestrutura. Não é EDP. A EDP, há muitas EDPs. Portanto, vamos lá ver. Isto é um problema sério do que é que nós queremos ou não do país. O resto é tudo narrativas à volta disto, conversa. Portanto, o CTT. Dizia aí uma senhora chamada Ana Gomes, uma senhora cheia de moral, dizia que os CTT fecharam nas freguesias do país. Mentira! Aldrabice pagada da primeira à última linha. Fecharam mais agências da Caixa Geral de Depósitos. E então? E onde é que estão os defensores das entidades públicas? Onde é que eles estão? Onde é que está o Pedro Nuno Santos? Meteu a violinha no saco. Porque lhe serviu bem os dividendos que agora está a receber depois de também termos lá metido, 2 ou 3 mil milhões de euros, já não me recordo bem o valor. Vamos lá ver, sejamos sérios. Como é que é possível pedir seriedade no debate político se esta gente usa a mentira? Usa a mentira como arma política. Deixa-me ouvir o Dr. Afonso, António Costa era o expoente máximo disto. O expoente máximo disto. Dizia tudo e o seu contrário. Portanto, isto não é aceitável. Obviamente, eu sou um democrata, defendo as regras da democracia, mas ouça, para bem da democracia e para bem do país, era de facto muito interessante que estes senhores fossem descansar para casa no intervalo de tempo e repensassem Olha, o Paulo futuro, Afonso, porque o país não é uma brincadeira de trazer por casa, é uma deixa-me coisa ouvir um o bocadinho Paulo mais Afonso para responsável. mudarmos de tema. Sim. Muito rapidamente sobre essa questão. Só temos 15 minutos para o fim do programa. Eu acho que eu sempre fiquei com uma dúvida em relação à questão do CTT e daquilo que tenho lido, a dúvida continua a existir. Porque se falou é que não havia uma privatização, existia uma concessão do serviço do CTT. Ora, está. E pelos vistos, no meio disto tudo, existe uma participação, sendo mínima, da parte pública. No momento em que, pelos vistos, em 2021, os partidos que diziam que se queria comprar os votos, pelo menos esta é a insinuação que se tem referido sobre isso e que agora dizem que não sabiam de nada e que não estavam envolvidos nessa situação, votaram contra. Pelo menos o Bloco de Esquerda votou contra. Estamos a falar de 2021. Votou contra o quê? Votou contra o orçamento. Votou contra o orçamento. Mas foram informados? É? Foram informados? Mas deixa-me lá terminar o raciocínio sobre isto. E depois, uma das coisas que também foi afirmado era que esta intervenção da parte pública não se tornou pública para que depois as ações não pudessem disparar no mercado bolsista ou, entretanto... Mas olha Mas isto foi a informação que se passou cá para fora. Agora, eu continuo com dúvida e de certa forma percebo a indignação do Rui Rei, só posso adjetivar dessa forma, não propriamente, é a narrativa da indignação e não propriamente a ideia que a política é toda feita por mentira e que só ao lado da verdade é que está. Vamos só ouvir um instante o Pedro Nuno Santos, enquanto ele está a falar aos jornalistas neste momento. Quer dizer, não... Mas foi um dia emocionante para si? Como é óbvio, eu acho que também foi para vocês. Sinto isso. Eu sinto que vocês também estão emocionados. Para já viram aqui tiveram a oportunidade? Tiveram aqui a oportunidade? Não, vocês só fazem perguntas, eu não posso falar. Depois eu começo a falar, começo a fazer perguntas em cima. A partir de agora é que vai começar, de facto, o congresso de Pedro Nuno Santos? É o congresso do Partido Socialista. Começou hoje o congresso do Partido Socialista. Sexta, sábado e domingo. Ele fala mais amanhã, agora deixa-me chegar ao carro. Que é um grande partido, Falar com os militantes. Depois ouvirão os meus discursos. Vá lá, estão prontos, Pedro Nuno Santos? Eu nem consigo me despedir dos camaradas. Pedro Nuno Santos. Já tem os discursos prontos? Eu vou fazer um discurso para amanhã, vou ter outro no domingo. Vocês podiam me deixar despedir-me dos meus camaradas. Quer dizer, digam lá na redação que já chega, quer dizer... Pronto, pelo menos está bem disposto. Já não é... Estás a ver? Estamos aqui a apanhar a boleia da SIC Notícias. Vou aproveitar a deixa para ouvirmos o Marcelo Rebelo de Sousa. Um instantinho. Que depois da legítima decisão pessoal de cessar funções,
quem foi o segundo mais longo chefe do governo em democracia e o mais longo neste século, deveríamos estar todos atentos e motivados para as eleições de março, para percebermos como vai ser o tempo imediato em Portugal, na avaliação como na escolha. Numa palavra, 2023 acabou com mais desafios e mais difíceis do que aqueles com que havia começado. E temos precisamente qualquer coisa como 10 minutos para comentar Marcelo Rebelo de Sousa. Paulo Afonso, mais desafios em 2024, estamos a falar de legislativas europeias, sim, nos Açores. Regionais nos Açores também, não é? É o que dá-se juntar às vezes ao Chega e depois é o que é. Mas isto é a narrativa, como se costuma dizer. Mas sendo muito objetivo, temos as regionais nos Açores, temos legislativas em março e temos, entretanto... Tu, por acaso, tens aí um problema... Não, tenho um problema de análise. Tens um problema de análise. Não. Deixa-me lá terminar o raciocínio. Não, mas sim, mas é que, por acaso, o problema dos Açores nem veio do Chega. O problema veio de onde? Veio por parte o problema nos Açores nem veio do Chega. O problema dos Açores, há uma votação no Parlamento, no Orçamento, e quem vota contra é a Iniciativa Liberal, não é o Chega. O Chega absteve-se, não estou enganado. Portanto, vamos lá ver. É mais uma narrativa. Vamos lá ver. Vocês constroem tanta narrativa, vocês parecem aquele jogador de futebol que não é jogador de futebol, é artista de circo. Sim. E eu quando jogava a bola, também pelos artistas de circo, os artistas de circo também dão imensa satisfação. Mas tu me deixaste terminar, percebes? Mas tu é que existe uma diferença. Para terminar. Existe uma diferença entre um artista de circo e um jogador de futebol. Existe uma diferença. É bem possível. Um jogador de futebol, a sua função é ter uma função em campo e no fim do dia a equipa marcar golo. Claro. Pode ser ele ou o outro. O artista de circo é um artista que faz espetáculo. Sim. Finta-se ele próprio, mete a bola aqui na camisa, sai daquele lado, faz isto. Portanto, é uma diferença entre um país que quer crescer e os artistas de circo, que é o que estamos a assistir. Pronto, são teatros permanentes, artistas de circo permanentes a tentar contar uma narrativa. Foi o que aconteceu agora. Não há congresso o que aconteceu nos Açores foi a Iniciativa Liberal votou contra. Votou contra. E vocês têm um problema tão grande que, como se vocês tivessem tido uma estabilidade com a geringonça. Aliás, a geringonça caiu e vocês tiveram maioria absoluta. O que é que aconteceu? Conta lá. O que é que aconteceu? Aquilo que muitas vezes tu repetes. O que é que aconteceu, fora e dentro do PSD. Então, o PS deu um abraço de urso ao Bloco de Esquerda e ao PCP. E não há mal nenhum não ter maiorias absolutas e ter em qualquer país da Europa, se fazem acordos de incidência parlamentar. Mas o Partido Socialista já nos ensinou isso. Desde o tempo do engenheiro Guterres, que vocês são hábeis no limiano. Portanto, vocês fizeram no tempo do Guterres o limiano e agora fizeram o CTT. Pronto. É o que vocês aprendem. Mas eu agora, faz favor. Diz lá. Conclui. Faz favor. Falou do limiano até aos CTT, etc. Faz favor. Vamos recordar o limiano. Temos eleições regionais, como eu estava a dizer, temos eleições legislativas. Ele gosta muitas vezes de quebrar o raciocínio, mas eu já sou raposa velha nessas coisas. Temos as regionais, as legislativas e teremos, obviamente, também as europeias, que são também, eu acho, importantíssimas para o quadro político europeu e também nacional. Mas o importante são, obviamente, as relativas em março. E o que eu acho que, do discurso do Presidente da República, o que eu tiro é este apelo à participação das pessoas, que devem, de facto, votar, devem, de facto, se envolver nas campanhas dos partidos, aqueles que são os militantes, aqueles que quais são simpatizantes, aqueles com os quais se identificam, devem se envolver. Dos partidos políticos, sejam eles os democráticos ou os não democráticos, que vão, obviamente, à luta. Porque é muito importante, de facto, o envolvimento das pessoas. Porque é o voto popular que pode fazer essa diferença, dando maiorias, dando legitimidade aos partidos que ganham, mas que não têm uma maioria absoluta para governar, para ter legitimidade para construir programas de governo e assim, soluções de governo, porque é isto que é importante, é dar estabilidade. Porque as eleições são importantes, mas mais, ou tão importantes como as mesmas, é de facto nós termos estabilidade no país para poder governar, ter uma solução de governo. E é isso que se espera em março. Seja ela uma solução à esquerda, seja ela, obviamente, uma solução Deixa-me só dar aqui uma nota, porque na primeira página do Expresso que saiu hoje, se eu não estou enganado, Marcelo Rebelo de Sousa põe em cima da mesa uma possível terceira dissolução da Assembleia da República. Não li a notícia. Mas o Presidente da República é pródigo nestas coisas. O Presidente da República tem uma... Eu não votei nele, houve gente no Partido Socialista que votou, obviamente, no professor Marcelo Rebelo de Sousa,
que merece obviamente todo o meu respeito institucional enquanto Presidente da República, mas Deixa eu acho que ele é óbvio, não é? Marcelo deixou de ser amigo. Não, houve gente que votou, eu não fiz campanha por ele, houve gente que o tenha votado e deve estar neste momento profundamente arrependido dessa situação. Mas porquê? Mas a culpa é do Marcelo, desta coisa? Ou tu também és daqueles que achas que o doutor Mário Centeno é que devia estar a governar com o Pedro Nuno Santos a secretário-geral do país? Nós aqui já falamos que eu acho... Isto é mais uma conversa do doutor Costa e nós achamos isto normal. Podia já ter... Houve soluções, que não estou a falar desta passou, mas outras no passado, que podia ter forçado, por exemplo, em 2021, ter utilizado a sua magistratura de influência para conseguir que os partidos pudessem se entender e facilmente também, da mesma forma. Mas entender em relação a quê? Em relação à questão do orçamento, em 2021. Vocês é que tinham maioria absoluta, o que é que vocês querem? Estou a falar de 2021. Então, e em relação... O 2021, sim. O vosso governo estável... 2021, quer dizer, vocês são pródigos a tentar atirar pedras aos outros. Vou fazer de cubo. Mas em 2 minutos. 2021, a vossa estabilidade governativa demonstrou. No dia em que acabou o dinheiro, acabou a festa. No dia em que o dinheiro que estava lá no saco, no cofre, acabou, não era aquele que estava em São Bento, mas o dia que acabou o dinheiro que estava no cofre para fazer a festa, que era distribuir aqui, distribuir ali, o que ainda havia... No dia em que acabou-se o acordo com a geringonça. Porque a Europa disse ao Dr. Costa, porque aquilo a conversa da Troika, não é? Aquilo de fazer tremer as pernas dos alemães, isso é só conversa. Porque o Pedro Nuno Santos vai ser... O Pedro Nuno Santos, se daqui a 5 ou 6 anos chegar à governação do país, porque até lá não vai... Tu consegues falar de tudo e não falar do objetivo. O doutor Pedro Nuno Santos vai ser o mais obediente... Nós só temos 1 minuto para depois fazermos sugestões, não é? Precisamente. Não é? Portanto, o professor Marcelo tem uma grande razão. O doutor Costa foi o que neste século mais governou. E vai ficar na história como o pior que governou. Achas que vem uma terceira dissolução da Assembleia da República se não houver estabilidade? Eu espero que venha uma vitória importante para o país no dia 10 de março. E depois do dia 10 de março, com essa vitória importante num governo liderado pelo PSD, o PSD tem a obrigação para com os portugueses, não é para com o partido, é para com os portugueses, encontrar a solução, e espero que com este acordo que está a fazer consiga tê-la, e depois encontrar condições na Assembleia da República para governar. E mostrar que é possível fazer diferente, fazer melhor e voltar a pôr o país a crescer como o país cresceu durante os tempos do professor Cavaco. Esta é que é a verdade. Tudo o resto são estes senhores a fazerem. Eu tenho esperança que o PSD... Eu tenho esperança que o PSD, liderante deste acordo a que lhe chamou AD, Aliança Democrática Renovada, possa na Assembleia da República depois criar condições para governar. E eu aí é que quero ver se o Partido Socialista é ou não responsável para apoiar um governo ou se a sede de poder do Partido Socialista se sobrepõe aos interesses nacionais. Isso é que nós depois vamos ver o que é que se vai colocar. Eu acho que o Pedro Nuno Santos já disse que não viabilizaria um... Vamos ver. 4 minutos, Paulo Afonso. O Pedro Nuno Santos também já disse tanta coisa e depois ou se lembrou, ou teve que mudar de ideias e alguém lhe disse que afinal era preciso mudar de ideias. Paulo Afonso, um minutinho, muito rápido. Vamos às sugestões do dia, da noite, neste caso. Tenho 2 sugestões, e são títulos muito sugestivos, de um filósofo esloveno, Slavoj Žižek, O Ano em que Sonhamos Perigosamente. É um livro muito interessante e acho que se aplica perfeitamente a uma espécie de metáfora para toda a narrativa que a direita tem apresentado ultimamente e o tempo que vivemos. Por fim, também de um sociólogo e filósofo polaco chamado Zygmunt Bauman, que se chama Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos, que se pode perfeitamente aplicar. Eu qualquer dia pergunto se tu lês isso. Não, eu não sou como materna. Leio na língua não leio na língua materna, leio obviamente em português e não trago cá livros em outras línguas, apesar de ler ou em inglês ou em francês, mas isso cada um sabe o que tem. E depois, obviamente, quem quiser acompanhar o Congresso do Partido Socialista é livre de fazer. Eu vou-vos dizer, depois desta tentativa de promoção do Partido Socialista, o que é legítimo e que se entende, em princípio será o fim de festa, está a tentar apanhar as canas, mas lá veremos o que é que o povo decidirá. O povo é soberano. Eu deixava votos de um bom ano para todos
e que possamos refletir de facto da importância do que aí vem e que aproveitássemos esta magnífica frente ribeirinha desde aqui da Zambuja até Vila Franca de Xira, até Lisboa, até à zona do parque, à zona do Parque das Nações, usam os caminhos de Fátima, sim, por aí, e vamos até à zona do Parque das Nações, com aquela obra magnífica que ali foi feita, de facto é muito interessante. Aproveitarmos para queimarmos alguns dos excessos do Natal e do Ano Novo, e de facto eu vou voltar a repetir uma... Diz isto o homem que quer ir comer uma bifana. Eu ainda não jantei. Eu. Não jantei, não lanchei, então isto é contrário a todas as regras. Mas vou-vos dizer que vou voltar aqui a repetir, porque se adequa aos momentos em que vivemos, que era bom revisitarmos o George Orwell com o título de 1984. De facto, vivemos tempos muito interessantes e era importante verificarmos, porque este do Big Brother is Watching You é de facto muito interessante, porque se enquadra muito o duplo aqui pensamento, nesta a nova língua, esta narrativa que nos o querem fazer acreditar. É uma narrativa muito... Não é um problema, não é de esquerda, porque eu volto a dizer de esquerda sou eu. 10 segundos. É uma narrativa que nos deve fazer pensar em nós num pensamento crítico. É algo importante. Portanto, revisitem, porque é bom para todos. Ficamos com o encontro marcado para daqui a 15 dias. Para ler. Dia 19 de janeiro. Não pode ser no dia 19 de janeiro, mas nós já falamos sobre isso. Pronto, então tem que ser um pouco antes, talvez. Temos que fazer aqui um adiamento. Talvez no dia 19. Mais uma vez a impor regras. É uma coisa impressionante. Está no ADN. Está no ADN. Quem lidera é assim. ADN. Exatamente. Não, ele disse que era ADR. Aliança Democrática. É bom não confundir liderança com chefia. É uma coisa diferente. Muito diferente. Então, até ao próximo programa. É quem lidera. Muito obrigado a todas e a todos. Café Central, sexta-feira, 18 horas, na Rádio Valor Local, com Paulo Afonso.